Então, boa tarde oficial, né, para todos vocês. Gente, o céu é das mulheres, hein? Hoje só estamos eu e o Sidney aqui, hein, Sidney? Representante masculino. Então, o céu é das mulheres. Então, boa tarde, pessoal de casa, né, que se encontra impedido de comparecer, então, por isso, nós facultamos essa facilidade da transmissão pelo Facebook, permitindo assim a todos aqueles que estejam incapacitados de comparecer, que possam assistir e acompanhar então nos seus lares. Então vamos fazer a nossa prece. Imaginando que nesse instante em que nós buscamos silenciar as nossas emoções, vamos buscar ou tentar colocar o foco dos nossos pensamentos na imagem de Jesus. E ao centralizarmos os pensamentos nessa imagem, a equipe espiritual que se encontra presente, os benfeitores, ampliam a energia que colocamos nessas ideias e com isso logramos elevá-lo até as fontes inesgotáveis do amor de Jesus, que em resposta envolve a todos nós nas dúlcidas irradiações do amor do querido amigo. Em nome de Jesus, adentram-se a esse recinto os benfeitores espirituais que, representando o Mestre, se encontram ao lado de cada um de nós nesse instante, compartilhando conosco as vibrações de paz, de harmonia e de serenidade, dos quais eles são os intermediários junto a Jesus, para repletar os nossos corações, as nossas almas, com essas vibrações amorosas. Senhor Jesus, aqui nos encontramos para seguir no aprendizado. Aqui estamos para, uma vez mais, aprofundarmos o conhecimento em torno dos vossos ensinamentos, dos vossos exemplos. E ao mesmo tempo em que louvamos o vosso nome, nós vos agradecemos por esta oportunidade. Abençoa, Senhor Jesus, o esforço que estamos fazendo nesse processo de transformação moral. Abençoa, Senhor, os benfeitores espirituais, esses que são os vossos intermediários entre o vosso amor e nós. Pois que eles nos amparam, eles nos assistem, eles nos auxiliam, eles nos inspiram, eles nos socorrem e protegem a todos nós em vosso nome. Abençoa-os, Senhor Jesus. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem. Muitas vezes, para nós conseguirmos melhor compreender alguma coisa com a razão, há uma técnica de nós procurarmos nos posicionar emocionalmente naquele cenário, porque assim nós conseguimos sentir, e ao sentir fica mais simples
para fixarmos quaisquer conceitos novos. Como teria sido o ambiente espiritual, mental, emocional na casa onde havia sido realizado a Santa Ceia, e que agora os discípulos estavam ali reunidos. Reunidos não era uma boa palavra, eles estavam escondidos. Escondidos. Jesus fora crucificado, e aquilo foi um impacto. Primeira surpresa, ninguém imaginava que isso poderia ocorrer, apesar de todos os inúmeros avisos que ele dera. Mas eles imaginavam que ele devia estar exagerando. A surpresa, o impacto emocional da crueldade com a qual ele foi tratado, a sua morte. E aquilo pesava muito no ambiente. Eles se sentiam frustrados. Não era isso que eles imaginavam. Eles imaginavam que Jesus iria realmente libertá-los, ia libertá-los dos romanos, da opressão e da subjugação dos sacerdotes, que lhes impunham muito sofrimento. Mas nada disso aconteceu, nada. E para piorar as coisas, eles estavam agora sendo perseguidos. Por isso que eles estavam ali escondidos. A emoção, então, que prevalecia naquele ambiente era, antes de tudo, o medo. A surpresa também. Medo mais surpresa gera ansiedade. Então aqueles corações estavam tomados de ansiedade pelo que viria a acontecer. E ficavam imaginando as cenas mais terríveis do que tudo poderia acontecer com eles, com suas famílias. E o medo era quase que palpável naquela reunião entre eles. E eles estavam todos muito quietos. Não tinham mais ânimo para sorrirem. A chama da esperança havia sido completamente apagada. E eles temiam o desdobrar dos dias. O que aconteceria? E desse estado de incerteza agravava-se ainda mais, porque ao lado de Jesus eles viviam na plenitude da certeza. Tudo estava correto, tudo se encaminharia daquele jeito. Eles não prestavam atenção, porque não era isso que Jesus lhes havia dito. Eles imaginavam que o reino dos céus aconteceria logo, e seria daquele jeito que eles imaginavam. Eles dominando, submetendo os romanos à expulsão das suas terras, submetendo os sacerdotes do templo, simplesmente estavam invertendo o jogo. Então o sofrimento era muito grande, sem falar na culpa que eles sentiam. Porque Pedro o negou e a maioria fugiu. Por que nós fugimos? Nós fugimos por causa do medo. A emoção do medo, ela prepara o nosso corpo para enfrentar duas situações. Então, a emoção é uma reação orgânica, fisiológica, de um acontecimento externo.
Então, quando nós sentimos medo, a pessoa ficou branca de medo. É verdade. Por quê? Porque um fato externo foi captado, e aí tem um sistema chamado HPA, isso, que é a hipófise, a pituitária e a adrenal, vai jogar na corrente sanguínea uma grande quantidade de um hormônio. E esse hormônio vai fazer o quê? Vai dilatar a nossa visão, vai dilatar a nossa pupila para melhor enxergar, vai acelerar os batimentos cardíacos, vai fazer com que todo o sangue, ou a grande maioria do sangue, flua imediatamente para os grandes músculos. Porque diante do medo, que é uma emoção, nós só temos duas atitudes. Ou nós fugimos, ou nós petrificamos, nós congelamos. E eles, com medo, fugiram. Eles estavam ali escondidos na casa de Cleófas. Cleófas era casado com Miriam, irmã de Maria de Nazaré. E é na casa deles, na casa desse casal, que eles estavam ali refugiados. E as portas estavam trancadas, com medo de que alguém entrasse e os prendesse. Mas logo após a crucificação, entrou o Shabá, e aí durante 24 horas eles não tiveram nenhuma surpresa, porque ninguém saía às ruas. Depois logo veio a noite do sábado, e finalmente chegou o domingo pela manhã. E eles então começaram a pensar, o que fazer? Cleófas, com medo de ser preso, era tio de Jesus, portanto ele era tio de Jesus, né? E ele então decidiu fugir de Jerusalém. Na festa da Páscoa há um comparecimento maciço de peregrinos em Jerusalém. E eles ali chegam, passam a Páscoa, fazem os sacrifícios no templo, vivem ali o Shabá e no domingo retornam para seus lares. E ele então percebeu que haveria um êxodo de peregrinos muito grande, por volta de um pouco antes da hora do almoço. Então ele se misturou à multidão e saiu de Jerusalém em direção a uma cidadezinha. Não era nem uma cidade, quase não era nem aldeia, era um agrupamento de poucas casas, chamada Emaús. Emaús ficava a cerca de 12 quilômetros distante de Jerusalém. Hoje é uma cidadezinha, nem existe mais, só existe um sítio arqueológico, mas ele fica bem na metade entre Jerusalém e Tel Aviv, e uma grande autoestrada passa ali ao lado. Mas Cleófas, junto com um outro seguidor de Jesus, que os evangelhos não revelam o nome, também não importa, fugiram de Jerusalém em direção a Emaús. E eles seguiram conversando. Na realidade, eles não conversavam, não. Eles estavam lamentando. Lamentando é uma palavra muito bonita. Me lembra da minha mãe, que ela falava que eu estava lamuriante. Né? Nem usa mais a palavra lamúrias hoje em dia. Mas eles estavam reclamando. Porque eles estavam, assim que saíram de Jerusalém, o medo passou, diminuiu. E aí é substituído por outra emoção. A emoção da raiva. A raiva, misturado com tristeza por causa da frustração. Afinal, conversavam entre eles, como está em o livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, eles conversavam sobre os acontecimentos. Eles dedicaram 3 anos da sua vida
para seguir Jesus. E eles estavam convencidos de que as coisas aconteceriam do jeito que eles imaginavam. E reclamavam. Porque a reclamação, ela tem origem nos nossos ideais, nos nossos desejos não atendidos. A Joana de Ângeles vai dizer no livro Conflitos Existenciais que a raiva é o ego ferido porque aconteceu algo que não era a minha vontade, ou aconteceu num tempo que não era o desejado por mim. Então isso é a raiva, é uma manifestação do ego. E a raiva vai nos levar, junto com a frustração, vai nos levar a reclamar. E é isso, nós reclamamos. Porque imaginamos que a vida vai transcorrer desse jeito, daquele jeito, mas está só na nossa imaginação. Não está na realidade dos fatos. Nós, quando nos deparamos com um acontecimento que não significa aquilo que nós desejávamos, nós partimos então para essa situação. Revelar a nossa insubordinação aos fatos da vida. Nós queremos que a vida mude para eu não ter que mudar. E eles estavam indo para Emaús, misturando frustração, tristeza, raiva, decepção, ressentimento, tudo isso que nós experimentamos quando enfrentamos uma situação que nos desagrada. As estradas em torno de Jerusalém, elas eram muito precárias, principalmente na direção de Emaús. Então era muito comum as pessoas se organizarem em grupos, andarem em grupos, para evitarem serem assaltadas. Então hoje eles jogam pedra no para-brisa, naquela época não, eles assaltavam. Então as pessoas andavam em grupos exatamente para poder escapar dessa situação. Então não foi com estranheza que eles perceberam a aproximação de um estranho que se aproximou, os cumprimentou e lhes perguntou: mas por que vocês estão tão tristes? Do que vocês vinham se queixando? E eles perguntaram: mas você vem vindo de Jerusalém? Entenderam que ele seria um peregrino que estivera em Jerusalém por força da Páscoa. E eles, sim, nós estávamos reclamando. Mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Onde é que você estava? Você não percebeu o que aconteceu? Mas o que aconteceu? E aí eles começaram a contar para o forasteiro. Não é spoiler, mas era Jesus, só que eles não estavam percebendo que era Jesus. E aí eles comentaram tudo o que aconteceu, toda a decepção, a frustração, e reclamavam. A reclamação é sempre uma postura infantil da nossa parte. Se nós quisermos saber qual é o impacto da reclamação, eu vi outro dia um psicólogo da AME, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, ele veio nos ensinar como interpretar uma reclamação. Foi muito simples. Faça o seguinte: pegue a chave do seu carro, vá até onde está o seu carro, na garagem, evidentemente, dê partida nele. Não engate marcha, não solte o freio de mão, não, deixa ele parado.
E aí você põe o pé no acelerador até o fim e deixa ele acelerado. E ele vai acelerar, vai ficar lá até acabar a gasolina. Acabou a gasolina, você desliga, né? Nem vai precisar desligar. A reclamação é isso. Você só produziu barulho, você só produziu poluição, mas não produziu nada disso. É só uma manifestação de um inconformismo, porque nós não estamos recebendo da vida aquilo que nós gostaríamos de receber. E era exatamente isso que eles estavam falando com o forasteiro, fazendo uma catarse, mostrando para eles toda a sua frustração. Eles estavam muito frustrados. Não era isso que eles imaginavam. E eles não haviam identificado Jesus. E a Amélia Rodrigues, ela tira um símbolo desse momento. Ela diz que isso é um símbolo para nós. Porque ela diz, quando nós estamos fixados em algo que nos sucede, que nos acontece, que nos aconteceu, e que nós nos sentimos inconformados, porque nós não aceitamos daquele jeito, e nós começamos a reclamar, nós ficamos tão presos à reclamação, que nós não percebemos a aproximação de Jesus, a aproximação da ajuda que vem dos benfeitores espirituais. Nós não percebemos, porque nós estamos fixados naquela incompreensão, muito presos a ela. E aí então, o forasteiro desconhecido diz, vocês, essa é a palavra que está lá, vocês são tardos de coração para crer. Vocês são lerdos de coração para crer. Lerdos de coração significa que temos o conhecimento, mas não possibilitamos que o sentimento se aproprie daquele conhecimento e dirija as nossas atitudes. E eles ficaram chateados, mas quem ele pensa, vem aqui, já vai nos dando uma dura desse jeito. Falou, veja bem, vocês não o consideravam o Messias? Sim. E aí ele pega então as escrituras, que os judeus sabiam de cor e salteado, e veio mostrando tudo o que iria acontecer com o Messias, desde os primeiros ensinamentos de Moisés até aqueles dias. E eles então ficaram perplexos. É verdade. Jesus havia dito isso o tempo inteiro, mas eles tão presos que eles estavam à imaginação do que lhes seria aquelas palavras, que eles não escutaram. E ela vem nos dizer, Amélia Rodrigues, muito disso acontece conosco. Nós temos o conhecimento, mas o que nos falta é trazer o conhecimento para dentro do coração. E não é uma coisa simples de fazer, não é. Ele é muito complexo. É uma situação muito difícil mesmo. Há uns 5, 6 anos, eu tive o diagnóstico de uma doença, que era uma degeneração do nervo óptico, e que fatalmente seria a cegueira. E comecei a sofrer muito. Então eu me lembrei de uma frase, lembrei não, né? Deixa eu só trocar de óculos, senão eu não vou conseguir ler o que está escrito aqui. Tem um filósofo, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim, ó, as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que nós formamos dessas coisas.
As coisas são muito mais como nós as percebemos do que como elas são de fato. Os homens são perturbados não pelos acontecimentos, mas pelas opiniões que eles têm desses acontecimentos. É o epiteto. E eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu não percebi isso na hora, porque estava lá o diagnóstico. Eu não tinha como mudar o diagnóstico. Não tinha o que fazer. Então eu já comecei a fazer o quê? Como ele disse aqui, eu comecei a viajar na minha imaginação. Então eu comecei a perceber o quê? Como é que eu vou fazer? Eu não vou ver mais meus netos. Não vou acompanhar o crescimento dos meus netos. Eu não vou mais poder fazer isso. Como é que eu vou fazer com as minhas atividades? As atividades que eu tenho aqui, por exemplo, na casa. Como se eu ficasse simplesmente inutilizado. Eu imaginava que eu ia ficar inutilizado. Então eu comecei a perceber que o problema não estava no acontecimento. Que o problema estava na minha imaginação. O epiteto diz assim: nós não temos medo da morte. Nós temos medo do que nós imaginamos que vai nos acontecer com a morte. Então, a morte é uma coisa natural. Todo mundo experimenta a morte. Nós sofremos por causa do quê? Da imaginação que nós fazemos do que será a morte. E aí nós sofremos. E eu comecei realmente a ter muita dificuldade. Eu tive muita dificuldade para parar de imaginar. E é essa conexão que ela faz com esse momento. Porque quando o estranho conta para eles tudo que estava na Escritura, e que tudo já estava explicado, e que Jesus sempre explicou aquilo, eles começaram a perceber, e foi isso que ela traz para nós, o quê? Que nós somos crianças. E que nós queremos as coisas que ocorram do jeito como nós queremos. E aí, nós temos dificuldade de perceber a aproximação da ajuda, e nós passamos a exigir o quê? Que Deus, que Jesus, que os benfeitores espirituais sejam nossas babás. Na nossa infantilidade, nós queremos que isso aconteça. Eu pedia constantemente. Pedia constantemente. Até o dia que eu tive o seguinte pensamento: Deus é onipotente. Deus pode tudo. Tudo. Mas se Deus é onipotente, Ele pode me curar? E a minha resposta foi sim, Ele pode te curar. Então por que Ele não me cura? O primeiro pensamento foi o quê? Beicinho, né? Magoei, né? Magoei. Depois qual é o outro? Eu só fiz coisa errada na vida. E nós vamos fugindo da realidade. A realidade é a coisa mais difícil de nós enxergarmos. A verdade e a realidade são as duas coisas mais difíceis de enxergar. Então eu cheguei à seguinte conclusão: Deus é onipotente. Sim, Ele pode fazer isso. Mas Ele tem um outro predicado. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Sendo assim, Ele sabe o que é melhor para você. Eu falei, eita, agora complicou. Ele sabe o que é melhor para mim, mas eu não estou vendo, né?
Estava conversando com o Sidney antes de começar, ele disse que é assim, é como se você ficasse sabendo de uma obra, você não tem acesso ao plano de construção, ao desenho, nada, planta, nada. E você já começa a dar palpite para modificar alguma coisa. Como é que pode? Você não sabe. Aí eu comecei a perceber exatamente isso. Era isso que estava acontecendo. Então, isso é o melhor que pode acontecer comigo? Sim. Porque se não fosse, ele te curaria, não tem problema. Mas eu queria. E eu pedia para todo mundo. Pedia para o Dr. Bezerra. Quando eu cansava de pedir para o Dr. Bezerra, eu mudava, ia para a Joana de Ângela. Quando cansava, né, que eu achava que estava perturbando a vida delas, eu mudava. E eu comecei a dar volta. E aí eu percebi que o problema estava comigo. O problema era exclusivamente comigo. Por quê? A Joana diz que nós atravessamos muitas fases nas nossas vidas. E as fases que nós atravessamos, com relação à nossa capacidade de ver a vida e entender a vida como ela é na realidade. Ela chama isso de consciência. Então ela diz que nós temos a consciência de sono sem sonhos. Então é uma pessoa que só dorme, nem sonho tem. É claro, é uma analogia, né? Que não é assim que acontece. Ou seja, nós estamos preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou comprar. É isso, essa é a nossa preocupação. A preocupação são das coisas imediatas. Depois nós vamos passando para a consciência de sono, mas já temos sonho. Ah, realmente existe a vida após a morte, eu preciso fazer alguma coisa. Então nós vamos indo num crescendo. Então ela diz o seguinte, que era isso que estava acontecendo com eles e que acontece conosco, que aconteceu comigo. Então ela vai dizer assim, quando a tua consciência está no estado de sono profundo, como te despertar? Como é que você desperta um adolescente para ir na escola, 6 horas da manhã? Você vai deixar o rádio-relógio, acho que nem existe mais, né? O despertador, acho que também nem existe mais. Mas você vai num progresso. Daqui a pouco você vai, chama uma vez, chama duas, puxa o lençol, né? Até jogar água nele para ele acordar. Então ele falou que a vida é assim. Para despertar a nossa consciência, a espiritualidade utiliza-se da dor. A dor só tem um objetivo, é despertar a nossa consciência. E isso eles não tinham visto, eles não percebiam que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era uma oportunidade para eles modificarem a forma de ver a vida. Finalmente, eles estavam começando a compreender os ensinamentos de Jesus. Por isso que ele não veio, ele não ralhou com ninguém, ele não brigou com ninguém, não falou para o Pedro, Pedro, que vergonha, hein, me negou, não falou nada disso. Porque ele sabe que nós estávamos dormindo, mas eles despertaram. E aí, os dois seguidores de Jesus que iam para Emaús, diante daquilo que eles estavam ouvindo, daquele estranho, sentiram um calor muito profundo no coração. E aí eles já estavam chegando em Emaús. E aí eles falaram, quando eles iam entrar em Emaús, o peregrino, o estranho, fez que seguiriam adiante. E aí eles param o estranho e diz assim, fica conosco. Nós queremos te ouvir. Fica conosco. E eles foram. Chegaram no albergue onde eles iam permanecer, e eles se sentaram para se alimentar. O estranho pegou do pão e partiu o pão. No gesto de partir o pão, eles descobriram quem era. Era Jesus. E foi uma alegria muito grande. E Jesus olhou para eles, lhes entregou o pão.
e desapareceu diante da vista deles. Porque tudo que precisava ser dito, já fora dito. Eles olharam um para o outro, já eram 4 horas da tarde, eles iam chegar em Jerusalém de noite ou madrugada. Levantaram e voltaram para Jerusalém. Não tinha motivo para fugir. Porque tudo aquilo que Jesus houvera dito era verdade. O problema estava exclusivamente como eles imaginavam que as coisas seriam. E é isso. Isso é a principal lição dessa viagem para Emaús. Nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Durante 5 anos, 2 vezes por ano, eu tenho que fazer um exame. Porque tinha uma solução, a ciência encontrou uma solução para o meu caso, que é uma cirurgia. São várias cirurgias. E essa cirurgia, ela tenta bloquear a degeneração do nervo óptico. O que perdeu, perdeu. Não recupera nunca mais. Nessa existência. E eu sempre fazia o exame lá. Aí eu perguntava para ele: doutor, se eu viver mais 20 anos, eu fico cego antes de morrer? Ou eu morro antes de ficar cego? E ele dizia: não tenho como te dar a resposta. Depois da 3ª ou 4ª vez eu parei de perguntar, porque ele já estava olhando para mim com um jeito meio estranho. E no dia 5 de dezembro de 2025, eu fui fazer o 10º exame. E aí eu fiz o 10º exame, onde ele mede a capacidade ou a degeneração do nervo. E eu não perguntei mais. E aí ele falou: você não vai me perguntar? Aí eu falei assim: doutor, se eu viver mais 15 anos. Ele falou: 15? Eu falei: claro, os últimos 5 correm, não posso ficar falando sempre 20. Se eu viver mais 15 anos, eu fico cego antes de morrer, ou eu morro antes de ficar cego? Aí ele pegou o relatório que vem do fabricante do equipamento que faz essa medição, ele calcula lá um algoritmo, faz tudo um cálculo lá, em tempo real, e manda lá de Houston, manda para eles aqui. Ele calculou e falou assim: ó, por esse algoritmo, você vai morrer enxergando. Mas vejam vocês que coisa interessante. Foi um alívio. Aí eu cheguei em casa, quando eu falei das crianças que nós somos, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu contei para o meu filho. Aí meu filho falou uma coisa que eu não tinha percebido. Ele falou assim: ah, mas era o planejado, né? Aí eu percebi que eu só fiquei aliviado. Eu não agradeci. Eu não agradeci a visão com limitações que eu tenho. Mas eu perguntei no chat GPT e eles me responderam: no mundo existem 85 milhões de pessoas que gostariam de ter a tua visão. São as pessoas que não enxergam nada. E aí eu me dei conta de que eu ainda queria, não posso dizer que eu queria, mas que eu queria voltar a enxergar como era antes. E eu passo ainda por uma psicóloga, eu acho indispensável. E ela me fez uma pergunta que eu ainda não encontrei resposta. Que é: o que você se nega a enxergar? É isso que está provocando isso. E na quarta-feira, quando eu estive no velório do seu Miguel, eu tive um vislumbre do que é que eu me nego a enxergar.
quando fizeram a homenagem e tem um dispositivo que eleva o caixão assim e é retirado, eu percebi que o que eu me nego a enxergar é a realidade. Essa é a realidade. A vida é uma realidade. Não importa o que nós imaginávamos que ela seria. Não importa o que nós queremos. O que importa é que nós temos que nos esforçar para fazer frente àqueles acontecimentos que ainda, na nossa imaturidade espiritual, nós consideramos um sofrimento. É a dor nos despertando a nossa consciência. Porque se nós não acordarmos aqui, se nós não abrirmos os olhos para a realidade, nós seguiremos no plano espiritual do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque isso é algo interno nosso. Não é algo que provocou isso em nós. É algo interno. E nós vamos chegar no plano espiritual com exatamente essas frustrações, essas decepções, a raiva. Pessoas não acreditam que a raiva segue conosco. Basta olhar os obsessores. O que eles têm em relação a nós? A quem eles perseguem? Raiva. Porque eles enfrentaram uma situação que eles não imaginavam que poderia acontecer, e eles seguem com raiva, tentando, de alguma forma, escapar daquela raiva, quando na realidade vai depender somente deles. Por isso, que nesse momento, se eu pudesse falar em nome de todos vocês, imaginando que Jesus estivesse ali, eu falaria assim para ele: Jesus, fica conosco. Fica conosco, Jesus. Todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, fica conosco. Não permita, Senhor, que no movimento escapista fujamos para o Emaús da nossa indiferença, da nossa revolta. Todos nós que aqui estamos, Senhor, estendemos as mãos para vos pedir: fica conosco, nos ampara, nos ajuda. Conosco, Senhor, por mercê da misericórdia de Deus, encontram-se aqui também espíritos sofredores, espíritos que voltaram ao plano espiritual, Senhor, desconhecendo os vossos ensinamentos. Aturdidos que eles se encontram, assim como os 2 seguidores que fugiram de Jerusalém para Emaús, eles pedem socorro. Fica com eles, fica conosco. Compadece-te, Senhor Jesus, da nossa imaturidade, das nossas rebeldias, e ajuda-nos a voltar a ver
a ver a realidade. Que a nossa alma possa enxergar, Senhor, a realidade da vida. Que possamos utilizar do conhecimento do Espiritismo como uma ferramenta de libertação das nossas incertezas, das nossas inseguranças, das nossas angústias, dos nossos medos. Ampara-nos o vosso amor, hoje e sempre. Que assim seja.